A seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. Setembro vai começar tendo o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa no dia 2. A expectativa é muito grande e, pelo jeito, pelo andar da carruagem, isso vai mexer com todo o Brasil. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O 7 de setembro deste ano promete ser diferente da data em anos anteriores. O feriado cai em um domingo, em meio ao julgamento de Bolsonaro e com manifestações convocadas pela direita e também pela esquerda. A data, então, promete. A nossa entrevista da semana é com o cirurgião, médico e professor da Unifacisa, José Arthur Dantas Balduino. Nós convidamos o doutor Arthur para falar conosco sobre vesícula e esse caso recente que envolveu o governador do estado, João Azevedo. Doutor Arthur, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Paulo. Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal que está assistindo de casa. Vesícula todo mundo tem, tanto faz ser homem como mulher, isso a gente já sabe. Agora, esse tipo de crise que o governador João Azevedo teve, pode acontecer com qualquer pessoa? A pedra na vesícula, que é a doença mais comum que acomete a vesícula, ela é muito comum. Estima-se que 10 a 20% das pessoas tenham pedra na vesícula. Quer dizer, do jeito que pode-se ter pedra no rins, pode ter na vesícula também. Isso, são pedras de formações diferentes. São coisas diferentes que levam à formação dessa vesícula, mas pode ter sim. E qual é a causa disso, doutor? Existem muitas causas diferentes. Essas pedras usualmente são formadas de colesterol ou de cálcio. E existem uns fatores de risco muito bem descritos. Pessoas do sexo feminino têm uma chance maior de ter pedra na vesícula, pessoas obesas têm uma chance maior de ter pedra na vesícula. O risco aumenta também com a idade, especialmente acima dos 40 anos. Então, existe uma série de fatores que podem contribuir para isso. Inclusive, história familiar. Pessoas que têm familiares com pedra na vesícula estão em risco aumentado de desenvolver essa pedra também. A tendência é que tenham também. Sim. Mas pode acontecer com alguém mais jovem, com uma criança, um adolescente, por exemplo? Pode acontecer com crianças e adolescentes. Não é tão comum. Nessa população específica, a gente precisa avaliar algumas doenças, em especial doenças do sangue. Mas com o aumento dos casos de obesidade na infância, vem se tornando cada vez mais comum o aparecimento de pedras na vesícula nessa população também. E quais são os sintomas iniciais? Quem tem essas pedras que causam esse problema, o que é que sente? O mais comum é não ter nada. A maioria das pessoas que tem pedra na vesícula não vai ter sintomas. E nem sabe que tem, né? E nem sabe que tem. Mas a partir do momento em que surge o sintoma, e o principal sintoma é de fato dor, uma dor bem localizada embaixo da costela do lado direito, torna-se necessário a avaliação médica para a possibilidade de tratamento, sendo o melhor tratamento a cirurgia. Foi o caso do governador João Azevedo, que estava em casa domingo, começou a sentir dores abdominais e correu para o hospital, né? É o que se deve fazer. Agora, existe algum exame que detecte, que constate qual é o exame que comprova que a pessoa tem a pedra? O principal exame para avaliar a pedra na vesícula é a ultrassonografia do abdômen. Ele é um exame relativamente barato, de fácil acesso, e que tem uma ótima capacidade de detectar as pedras na vesícula quando elas existem. É aquele que o sujeito entra numa máquina deitado ou não? Não. O ultrassom é feito em consultório médico, com o médico ao lado, passando um aparelho na barriga da gente. Aquele gelzinho frio que passa ali, né? Isso, esse vai mesmo. vendo na tela o que é que o sujeito tem. Exatamente. Né? E aí detecta mesmo, aparecem as pedrinhas lá. Detecta em mais de 95% dos casos quando o paciente tem as pedras. Agora, falamos na pedra de cálculo renal também, que é uma dor terrível, e esse eu fabrico constantemente, já conheço bem. Uma coisa pode levar a outra, ou a pessoa pode ter os dois, ou só um, ou como é que é? A pessoa pode ter os dois, a pessoa pode ter só um, a pessoa pode não ter nenhum. Como eu falei um pouquinho mais cedo, os cálculos são diferentes, certo? A composição dos cálculos da urina e a composição dos cálculos da vesícula são diferentes. Mas em alguns casos, pessoas principalmente com distúrbios do cálcio, eles podem ter cálculos tanto na vesícula quanto no rim. É falta de cálcio ou excesso? É excesso de excreção de cálcio.
Aqui Então, vai formando... não é nem ele que está acima, nem ele que está abaixo. É ele que sai um pouquinho mais do que o normal. Muito bem. Tem uma imagem que a gente vai mostrar aqui na tela, para o doutor Arthur nos explicar. O senhor falou que é abaixo do peito direito. É exatamente ali onde a imagem está mostrando? Isso. Logo abaixo da costela direita é o local mais comum onde a vesícula se localiza. Ela fica logo abaixo do fígado, ela é conectada ao fígado, na verdade. É aquilo ali em forma de pera que a gente está vendo? Isso. Ela parece uma perinha e ela se comunica com os canais do fígado. Ela funciona como um reservatório. O fígado produz uma substância chamada de bile e essa bile ela é guardada dentro da vesícula. Sim. E aí, quando a gente come, em especial um alimento um pouquinho mais gorduroso, essa vesícula se contrai para expulsar essa bile. Em pessoas que têm cálculos, que têm pedras, essa contração, imagina se você estivesse apertando a sua mão cheia de pedra dentro. Isso pode gerar dor. E é a partir daí que vem os sintomas da pedra na vesícula. A gente, vez por outra, ouve falar em bile quando o sujeito tem vômito. Aquela secreção do vômito é a chamada bile? Então, o vômito ele pode ter o aspecto de bile. Inclusive, é uma queixa que pode acontecer e é comum no paciente que tem pedra na vesícula. O segundo principal sintoma são os vômitos, junto com a dor abdominal. Então, pode acontecer sim, mas nem todo vômito é bile. É aquele vômito bem mais esverdeado do que o normal. Existe remédio, medicamento para quem tem pedra na vesícula ou a solução é a faca, é o bisturi? Existem alguns estudos com medicações para dissolver os cálculos, mas eles não se provam efetivos e só devem ser usados nos pacientes que não têm, de fato, condição alguma cirúrgica. Condição clínica de cirurgia. Um paciente que já é muito debilitado, que tem um coração que não tolera cirurgia, que tem um pulmão que não tolera cirurgia, mas sempre que a gente está estudando sobre a doença da vesícula, é um dos últimos tópicos, porque realmente não tem sua eficácia comprovada. Então, doutor Arthur, diferentemente do cálculo renal, onde há medicamentos que a pessoa consegue, digamos, dissolver aquele cálculo e expelir na urina, e há aquele outro procedimento que o pessoal chama de bombardear a pedra, na vesícula é diferente. É bem diferente. O que o pessoal da urologia faz é diminuir a capacidade de produção de cálculo, o pessoal que trata de cálculo renal. Então, o cálculo que já está lá, ou ele é quebrado, ou ele é retirado, ou o próprio corpo expele, e fazem-se medicações para que diminua a possibilidade de se produzirem novos cálculos. Na vesícula, não. A gente tira realmente a vesícula. Quem forma o cálculo é o colesterol em excesso, principalmente, que ele vai se depositando naquela vesícula que está guardando, esperando para se contrair. E quando isso vai se depositando, ele aumenta a chance de formar o cálculo. Então, a conduta realmente é a retirada da vesícula. Agora, essa retirada, a ausência da vesícula, não faz com que o corpo reclame, não? Daquele órgão? Da ausência do órgão? Então, quem produz a bile é o fígado. A vesícula é, de fato, só um reservatório. Então, as pessoas que não têm mais vesícula, elas continuam produzindo a bile. Elas só não têm ela em reserva. Então, o que é que acontece nesse perfil de paciente? A minoria dos pacientes, após a retirada da vesícula, eles podem passar por um período de diarreia ou de cólica associado à alimentação um pouquinho mais gordurosa. Isso pós-cirurgia? Isso pós-cirurgia, certo? Lembrando, é a minoria dos pacientes. E por que isso acontece? Porque o fígado está acostumado a reservar na vesícula e a vesícula se contrai, tirando a maior parte desse líquido. Como não tem mais, ele vai ficar pingando aos poucos e você não consegue dissolver da mesma forma os alimentos gordurosos. Mas isso tende a ser transitório. O nosso corpo, em especial o fígado, ele é muito adaptável às mais diversas situações. Às vezes a gente fala em vesícula e há quem lembre de apêndice. Tem a ver uma coisa com a outra? São coisas parecidas ou não? São órgãos completamente diferentes. Apesar dos dois atuarem no aparelho digestivo, a vesícula está relacionada ao trato do fígado e da bile e o apêndice ele é uma continuaçãozinha do intestino. Eles acabam sendo muito conhecidos porque são as duas principais causas de cirurgia, junto com as cirurgias de hérnia, que são a terceira principal causa de cirurgia no mundo. Então, todo mundo conhece alguém que já operou da vesícula, todo mundo conhece alguém que já operou do apêndice. Os dois podem inflamar, certo? Então, acaba sendo muito comum no imaginário popular o conhecimento sobre esses órgãos. E a questão da apendicite também causa dores? Causa dor. É uma dor também do lado direito, mas um pouco mais baixa, certo? É uma dor localizada abaixo do umbigo do lado direito. Aquela dor no pé da barriga que a pessoa diz, né? Isso, a dor no pé da barriga. O apêndice, ele não faz que nem a vesícula. O paciente que tem uma pedra na vesícula, ele pode sentir dor, cólica, e essa dor vem se arrastando ao longo dos meses.
a principal doença do apêndice é uma urgência cirúrgica. Tá? Então, normalmente, quando vem a dor do apêndice, ela já precisa ser resolvida naquele momento. Se não? Se não, o apêndice ele pode literalmente estourar dentro da barriga da gente, pode formar pus, pode se tornar uma situação de gravidade bem importante. E do mesmo jeito é retirada a apêndice? Do mesmo jeito é retirado o apêndice. Lembrando, talvez alguém estranhe isso, mas, doutor Arthur, a gente não estava falando de um caso que o paciente saiu correndo do hospital com dor na vesícula e precisou ser operado? A inflamação da vesícula, tem um nomezinho estranho, chama-se de colecistite, ela pode acontecer no paciente que tem pedra, certo? E aí ela também é uma urgência cirúrgica, assim como a apendicite. Mas o mais comum de quem tem pedra na vesícula é aquela dorzinha incólica que incomoda, não está tolerando comer direito, fica um pouquinho enjoado e descobre de maneira eletiva, numa consulta de rotina, num exame de rotina, as pedras na vesícula. Ou então uma dor como essa que o João Azevedo sentiu, né? De não suportar, talvez. Existem várias urgências associadas à vesícula. A mais comum é a inflamação dela. Mas essa pedrinha, ela pode migrar para aquele canalzinho que sai do fígado, que a gente mostrou na imagem há pouco. O paciente pode ficar amarelinho, como se fosse uma hepatite, pode ter febre. É uma doença da via biliar, a gente chama de colangite, quando isso acontece. Tem outro canalzinho que desce um pouquinho a mais nessa imagem e vai para o pâncreas, e a pedra na vesícula é a principal causa de pancreatite do mundo, que é uma doença muito mais grave, muito mais assustadora. Então, quando a gente olha para o paciente com pedra na vesícula, a gente não está olhando só para a vesícula, a gente está olhando para todo um sistema que ele pode ser prejudicado por isso. Tem uma outra imagem que eu vou pedir a Guto para soltar aqui também, para o doutor nos explicar. Pronto, a posição dela numa outra perspectiva. É ali mesmo? É ali mesmo. É ali. Ela fica localizada logo abaixo do fígado, embaixo das costelas. E a incisão para retirada? É grande, não é tão grande? Hoje em dia, o que a gente faz é uma cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia por videolaparoscopia. São 4 incisões, a forma mais comum de se fazer. Uma no umbigo, uma logo abaixo desse ossinho aqui do peito, e mais 2 menores, sendo a maior delas de 1 centímetro. E o instrumento vai pelo corte ali? O instrumento vai por esse. A gente Você entra vai com guiando. a câmera e algumas pinças e a gente retira por esses cortezinhos. São 2 cortes de 1 centímetro e 2 cortes de meio centímetro. O pós-operatório é demorado? A recuperação, não? Em geral, o paciente que sai de casa para se operar de maneira eletiva, de maneira programada, você opera num dia e no dia seguinte, pela manhã, ele já está apto à alta, na imensa maioria dos casos. E depois disso, no caso assim do governador João Azevedo, ele vai precisar ficar tomando algum remédio continuadamente ou não? Nos pacientes que têm infecção grave, quando a vesícula chega a perfurar, quando a vesícula chega a encher de pus, você precisa fazer antibiótico por algum período. Não sendo isso, sendo cirurgia programada, é só você controlar os sintomas pós-operatórios. Dor, eventualmente sensação de náusea. E 10 a 15 dias a gente libera o paciente já para trabalhos administrativos para ir aí retomando a sua vida. Como as incisões são pequenininhas, os cortes são pequenos, também a cicatrização não deve ser coisa demorada, né? O grande benefício da cirurgia minimamente invasiva é a permissão de retorno precoce. O paciente consegue voltar logo à sua vida. Você não precisa mais lidar com aqueles cortes grandes embaixo da costela ou com um corte grande aqui no meio da barriga para se recuperar, para aumentar a chance de formar líquido, para aumentar a chance de hérnia, para doer mais no pós-operatório. Então, isso daí permite, sim, muito menos dor e um retorno mais precoce às suas atividades. Ok. O nosso convidado dessa semana é o Dr. José Arthur Balduino. Ele é formado na UFCG, é professor da Unifacisa e faz cirurgias em vários hospitais aqui de Campina Grande. A gente volta já já com o segundo bloco da entrevista para explicar mais detalhadamente esses procedimentos médicos e conhecer um pouco mais da história do Dr. Arthur. Voltamos já já. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br. Quando a fé e a música se encontram, nasce o louvor. Vem aí, Dom,
Temporada Gospel. Inscrições abertas no Instagram da Rede Ita. Participe e compartilhe. Apoio cultural. Empadas da Débora, em 2 endereços, Cruzeiro e Catolé. E Rede Compre Mais, seu bom vizinho. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O nosso entrevistado da semana é o médico cirurgião, professor, Dr. José Arthur Balduino. Gentilmente veio bater um papo conosco sobre esse caso recente do governador do estado, João Azevedo, mas falar sobre os assuntos que ele domina bem na medicina. Arthur, você é formado aqui em Campina? Me formei aqui em Campinas, sou médico formado pela Universidade Federal de Campina Grande em 2016. 2016, está aí com 9 anos. 9 anos de formado. De formado. E pós-graduação, por onde? Eu me formei cirurgião geral em Pernambuco, Pernambuco. pelo Hospital Otávio de Freitas. Me formei cirurgião do aparelho digestivo pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje sou aluno de pós-graduação, sou doutorando na Universidade Federal de São Paulo. Muito bem. Algumas pessoas que estão lhe vendo lhe conhecem, sabem sua origem. Eu sei que seu pai é médico, você tem mais pessoas na família nessa área. Seu pai é ex-prefeito de Picuí, né? Isso. Meu pai foi prefeito de Picuí, salvo engano, a última gestão dele foi até 2004. Doutor Balduino, o nome dele completo? João Batista Balduino. João Batista Balduino. Pois bem, e você acompanhava essa história da política também ou era muito pequeno ainda? Rapaz, eu era muito pequeno, mas política é aquela situação que dá gosto você se interessar, né? Eu só acho que eu sou muito melhor cuidando de gente da minha forma. Então, realmente, eu deixo a política um pouquinho de lado. Gosto mais de cuidar do povo como médico. Você tem mais 2 irmãos que também, um na odontologia, outro na medicina, é assim mesmo? Isso, minha irmã é médica mastologista e meu irmão é odontologista. Os dois trabalham aqui em Campina Grande? Estamos todos em Campina Grande. E em que hospitais o doutor Arthur trabalha? Hoje eu atuo principalmente no Hospital Help, na Clínica Santa Clara e no Hospital da Unimed. Santa Clara, Unimed e Help. Isso. E ensina na Unifacisa? E sou professor da Unifacisa. Do curso de Medicina? Curso de Medicina. E que disciplina mexe por lá? Clínica cirúrgica e estou no internato, que são aqueles 2 últimos anos da formação dos meninos, com a parte prática em cirurgia. Essa coisa de vocação, a gente até conversava aqui antes de começar a entrevista, da pessoa fazer o que gosta. É o seu caso, a gente percebe. Rapaz, eu gosto muito, tanto de operar quanto de ensinar. Eu sou bem realizado com os 2 dons que Deus me deu para ir seguindo aí ao longo da vida. Então, eu sou, graças a Deus, bem realizado com minha profissão. Às vezes você tem assim um chefe de família, um pai que exerce uma profissão e nem o filho segue. E na sua casa, praticamente todo mundo seguiu os mesmos caminhos. É interessante isso. Todo mundo foi para a área da saúde, né? De cada um à sua forma, todos estamos na área da saúde, todos estamos cuidando de gente. E eu realmente acho isso muito bonito. A medicina, nessa sua área do aparelho digestivo, tem evoluído muito? Tem evoluído demais, inclusive no cenário atual da Paraíba. Chegou agora recentemente a cirurgia robótica em João Pessoa. Cada vez mais nós estamos vendo bons colegas, ex-alunos retornando, excelentes especialistas. A gente tem agora um centro de oncologia lá no HELP, onde trabalhamos, que tem tudo necessário para fazer uma medicina de alto padrão. Então, eu creio que a medicina paraibana ela tem evoluído de maneira exponencial e é uma honra poder participar disso. E agora com esse sistema do HELP, né, de pesquisa, até o Dr. Dalton nos dizia que Campina não vai ficar a dever nada a nenhum centro, né, dos mais avançados na medicina do Brasil. Sim, a oportunidade de você integrar todas as áreas da medicina, tanto do ponto de vista de ensino, graduação e pós-graduação, com formação de médicos, com residência médica, com pós-graduação, há uma estrutura hospitalar muito boa. Isso é um benefício para o profissional e principalmente para a população. Para a população. E antes precisava sair daqui, né, para fazer fora. Todo mundo tem a crescer com isso. Pois bem. Arthur, você falava aí na oncologia, lá no HELP, e é verdade que pode haver também câncer de vesícula, isso é possível? É possível sim. É uma doença, em verdade, bastante rara, tá? Então, quem eventualmente tiver sua pedrinha aí na vesícula, não se assusta, não se desespera. O câncer de vesícula é bem incomum no Brasil, mas ele existe. A detecção desse câncer na vesícula se faz também através da ultrassom ou só quando abre o paciente, digamos?
O primeiro exame é o ultrassom, mas existem tecnologias melhores para avaliar melhor o câncer de vesícula. A tomografia e a ressonância são superiores ao ultrassom nesse contexto. Mas, infelizmente, muitas das vezes a gente só tem uma noção real do cenário quando a gente passa, de fato, a câmera dentro da barriga do paciente, faz a laparoscopia e consegue entender até onde aquela lesão vai. E como todo tipo de câncer, esse também tem condição de se espalhar ou não necessariamente? Tem condições de se espalhar. Normalmente é um tumor que ele cresce mais localmente do que se espalha nos outros órgãos. E o crescimento local dele é muito assustador, porque a gente vai ter os principais vasos da barriga que estão ali chegando na entradinha do fígado, e é um tumor que tende a invadir isso com muita facilidade. O que é que a gente pode falar para quem está nos vendo aqui no sertão sobre hérnia inguinal? Aquela coisa que vai começando a crescer ali perto do umbigo, cada vez. Isso é comum? Quando se retira pode voltar? E quais são as causas? Vamos lá, falando sobre as hérnias da parede abdominal, são várias. A mais comum, de fato, é a hérnia inguinal, a hérnia que surge aqui no pezinho da barriga, na virilha, certo? Seguida das hérnias da região do umbigo. Toda hérnia, ela funciona como um buraco, Sim. certo? É um buraco que permite a passagem de alguma coisa que deveria estar dentro da barriga para o Começa a querer sair, para né? o local onde está essa hérnia. Tudo que tem risco de sair do seu lugar tem risco de sofrer com isso, que a gente chama de encarceramento ou estrangulamento, que quando a hérnia fica apertada, o conteúdo dentro da barriga fica apertado nesse buraquinho, o paciente sente dor e pode se tornar, inclusive, uma urgência cirúrgica. As cirurgias de hérnia podem ser realizadas tanto por via aberta, quanto por via minimamente invasiva, laparoscopia, robótica. E, infelizmente, sim, existe uma chance de recidiva. Recidiva é quando a hérnia retorna. Essa chance ela é muito diminuída quando a gente faz uso de telas, que são como uma malha que a gente coloca, a gente fecha o buraquinho e coloca essa malha em cima de onde estava esse buraco e fixa ela para permitir que esse tecido, quando ele voltar, ele se volte mais firme. Fechado, mais firme então, ali, duro que a hérnia não Isso, é como se a gente passa o buraco e ainda empurrasse uma camadinha de cimento por cima para garantir mais segurança a essa região. Arthur, e qual é a causa disso? Não tem explicação? Existem algumas explicações. Entanto, elas podem surgir no nascimento da gente, certo? Elas são mais comuns em homens. Por quê? O testículo da gente, ele surge dentro da barriga. Sim. E ele precisa descer. Nessa descida, ele gera uma fragilidade na parede. E essa fragilidade pode servir como buraco que vai formar a hérnia. O avançar da idade, com essa parede abdominal sofrida por N motivos, o trabalhador braçal, o paciente obeso, a pessoa que tem um probleminha de próstata precisa fazer mais força para fazer xixi, a pessoa que fuma, que isso gera uma fragilidade da parede abdominal. O fumo também prejudica isso aí? Prejudica bastante. O E cigarro e a diabetes. Aquela brejeirinha legítima também ou não? A gente não pode recomendar, do ponto de vista médico, álcool para qualquer paciente. Mas o fumo talvez faça segura. mais mal do que um destilado, por exemplo. Para as cirurgias de parede abdominal, Sim. o cigarro é bem pior do que o álcool, mas nós não recomendamos nem o cigarro, nem o álcool para ninguém. Claro. Agora, eu já escutei assim, a gente cresceu ouvindo dizer, a hérnia de fulano estrangulou. Ele se agachou, pegou um peso e a hérnia... Isso é verdadeiro? Lembra que é um buraquinho? Então, quando a gente faz um pouquinho mais de força, um pedaço do intestino, uma gordurinha, passa por ali, esse buraco e fica presa. Se fica presa, não passa sangue. Se não passa sangue, esse tecido que saiu, esse pedacinho do intestino, da bexiga, de gordura, ele pode literalmente morrer dentro da hérnia. E aí, qual é a recomendação? Eu sei que eu tenho uma hérnia, eu senti uma dor muito forte e essa dor não está passando, procura o hospital com urgência, que se tratado nas primeiras horas, a chance de morte, de perda de órgão, de cirurgias maiores é bem diminuída. E a hérnia, a detecção é visual. O sujeito que tem sente logo, percebe logo. Isso, a suspeita é visual, a confirmação é pelo exame físico, é pelo exame do médico, e se necessário pode-se realizar ultrassonografia para bater o martelo ou quando houver dúvidas. E solução é sempre cirúrgica? É um buraco. Eu tenho que tapar. Então, realmente, só cirurgia. Tem que chamar o pedreiro para resolver a situação. Toda cirurgia tem risco? Toda cirurgia tem. Absolutamente tudo na vida da gente tem risco, né? A gente ir para o meio da rua agora tem risco. Cirurgia... A gente pode estar aqui e o teto cair, né? Isso. Em qualquer lugar acontece isso. Numa igreja, num supermercado, num shopping, é comum, né? Isso. Cirurgia não pode ser entendido como um passeio no parque. Então, é obrigação do cirurgião, faz parte da relação médico-paciente
E é direito do paciente entender que a cirurgia dele pode complicar. Graças a Deus, as cirurgias hoje, graças a Deus à tecnologia, ao avanço médico, as cirurgias hoje são muito seguras. A chance de complicação de uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, por exemplo, é menor do que 1%. Mas menor do que 1% na casa da gente, sempre é 100%. Olha, eu vou fazer aqui uma revelação. Eu acho que eu já contei isso ao público, mas vou dizer aqui ao doutor Arthur. Certa vez eu fui fazer uma cirurgia e o médico, que já faleceu, o doutor José Alberto, lá de João Pessoa, ele olhou assim para mim e disse: de cada 10 cirurgias dessa que eu vou fazer em você, 7 podem dar errado. E 3, o índice é de 30% de aproveitamento. Você acredita em Deus? Eu disse: acredito. Ele disse: reze para que Deus guie a minha mão e que faça tudo direitinho e dê certo. Agora, se der errado, não me culpe. Eu estou lhe dizendo os riscos quais são. É comum, é normal, os médicos são orientados a dizer isso ao paciente? Como é que eu gosto de conversar com o meu paciente? Quando a gente vai explicar uma cirurgia, a gente explica por que está fazendo. Então, você só está autorizado a cortar alguém se ele for beneficiado desse corte. Sim, claro. Você explica por que está fazendo. Você precisa explicar os riscos. E o mais importante, se existem riscos e isso pode acontecer, eu não posso lhe prometer que não vão haver intercorrências, mas eu tenho que estar ao seu lado para passar por elas. Então, se surgir alguma intercorrência, o cirurgião tem que estar junto de seu paciente para passar por elas. Toda cirurgia tem risco, inclusive, de morte, né? Isso precisa ser dito. Muitas vezes a gente encara isso como um tabu. A gente não fica desconfortável de falar isso com o paciente, mas isso precisa ser dito. E pode acontecer até na anestesia, né? Um choque anafilático antes do procedimento. Sim. E o que precisa ser feito é todas as medidas que você puder tomar antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia, para que o paciente saia bem, elas devem ser tomadas. Se isso tudo foi feito, o risco ao seu paciente está minimizado. E são essas as boas práticas que a gente preza em medicina. Só para dizer a você de casa, essa cirurgia que eu fiz foi de hérnia de disco, mas hérnia na cervical, na coluna cervical. E eu estava correndo risco até de ficar paraplégico, tetraplégico, segundo o médico me informou. Só que eu estou aqui zerado. A cirurgia deu certo, graças à medicina e graças à fé que eu tenho em Deus. E eu estou aqui. Agora ele disse: não pegue mais botijão de gás, que é pesado para você. Não troque pneu de carro, que aquele gesto de rodar aqui, a chave de roda pode deslocar de novo aí os ferros que eu botei em você. E não jogue mais mulher para cima para parar ela de novo assim no braço, não, que dá problema. Mas os médicos são realistas e precisam ser, né, doutor? Né? São boas recomendações, inclusive, para quem faz cirurgia de hérnia. Também, viu? né? Sim, evitar um pouquinho o peso, segurar um pouco os esforços que aumentem a pressão dentro da barriga. Faz muito bem para quem opera de hérnia. Doutor José Arthur Balduino, muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Parabéns pelo trabalho. Você sabe que nós aqui da televisão somos parceiros do HELP, da Unifacisa, e eu acho que uma entrevista dessa sua, uma conversa dessa que a gente fez aqui, serve para orientar muita gente desse dia a dia, desse nosso cotidiano. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e Deus nos abençoe a todos. Um abraço lá em seu pai e na família toda. Pode deixar. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Audio Jungle.